Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ativando a Sua Fé. Eu sou Ricardo Rick, este aqui é o meu canal no YouTube, aonde a gente sempre prega uma palavra de fé, de ânimo e de esperança. E hoje, a nossa leitura de hoje vai ser aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1 a seguir, que diz assim na palavra de Deus. O título e assunto do livro, né? Título e assunto do livro. Tá um pouco bambo aqui porque eu estou segurando o suporte do celular aqui, mas vai dar para poder gente acompanhar a leitura aqui. Diz assim no capítulo 1 e o verso 1: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos seus pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. João e Pátimo. A visão de João glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui João está falando que ele estava em uma ilha chamada Ilha de Pátimo. Por que João foi lançado nessa ilha de Pátimo? Todos nós sabemos que João ele estava pregando a palavra de Deus, falando as boas novas, né? Dando testemunho da palavra de Deus, da sua vida e deixando, né? Cumprindo o que Jesus havia ordenado aos seus discípulos, pregando a palavra do reino, a mensagem do reino de Deus, sobre Jesus. E João, como ele era o último dos discípulos de Jesus, né, porque os outros já tinham sido mortos, né, já tinham sido martirizados pelos seus inimigos, João estava pregando. Então, os seus opositores não estavam gostando que João estava pregando as boas novas, e eles tentaram abafar o caso. Como João era a última testemunha, assim, entre aspas, vamos dizer assim, dos discípulos que tinham caminhado com Jesus, então eles pegam João e decidem dar uma pena para João. Eles pegam João, a história conta que João foi lançado dentro de um tacho de azeite quente. Mas o azeite quente não
queimou João. João não morreu. Aqui tem um propósito pelo qual João não morreu. Porque o propósito que Deus tinha na vida de João não era que João morresse naquele momento, mas ele tinha que passar pelo tacho de azeite para que ele pudesse ir para a ilha de Pátimo, porque lá ele iria receber a revelação do Apocalipse. Então, como João não morreu nesse tacho de azeite ou de óleo quente, então seus inimigos acharam que João poderia ser um deus, porque uma pessoa não morrer dentro de um tacho de um azeite quente, né? Então eles acharam que João era um deus. Então eles, como acharam que João poderia ser um deus, eles não poderiam tentar contra a vida de João, porque isso iria lhe acarretar azares ou coisas mais contra os deuses que eles acreditavam lá. Então, já que eles não poderiam matar João de outra forma por causa desse acontecido, eles pegaram João e mandaram soltar João na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo, né, era uma ilha bem afastada, né? E ela era cheia de rochas, todo tipo de serpentes venenosas, tipo de cobras peçonhentas tinham ali naquela ilha. Então soltaram João lá, e aquela ilha também era usada para soltar os criminosos, né? E deixava eles lá, e lá eles morriam por lá, eles se acabavam por lá. E assim fizeram com João. Soltaram João na ilha de Pátimo com o objetivo de que João pudesse morrer lá na ilha de Pátimo, sozinho lá de velhice, ou atacado por uma cobra, ou acidentado, ou coisas mais. Aí João, ele descreve aqui, ó, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então lançaram João na ilha de Pátimo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Imagina só essa visão linda que João teve. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão e reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Então João está falando que quando viu essa visão, que quando ele viu esse Deus com essas características que ele mostrou aqui, ele se curvou por terra, porque ele quis prestar reverência àquele ser que estava diante dele. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra ou mão direita, dizendo-me: não temas,
eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o primeiro, aquele que criou todas as coisas, e sou o último, aquele que veio finalizar todas as coisas, ou que vai finalizar todas as coisas. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mensagem linda esta mensagem do Apocalipse. Tem pessoas, inclusive pessoas que são evangélicas, que elas não gostam de ler o livro de Apocalipse porque elas têm medo. Mas se você é cristão, você não pode ter medo da palavra. Independentemente se você tem medo, se você não tem, ela vai se cumprir. João estava fazendo bem, pregando a palavra, mas ele foi lançado na ilha de Patmos porque Deus queria revelar a ele coisas maiores. Talvez você está passando por uma provação pequenininha. Você acha que é o fim. Mas se você se manter firme, você vai ver que Deus vai se revelar a você. Deus tem algo através dessa sua provação. Podemos aprender com a história de João aqui, pelo menos 3 coisas fundamentais. Primeira coisa, Deus nem sempre Deus vai impedir a trama dos seus inimigos contra você. Porque através da trama dos seus inimigos, Deus pode transformar isso em uma experiência maior. Você só precisa se manter de pé, ficar em pé e atento aos ouvidos de Deus. E segundo, com isso, Deus traz os seus amados para perto dele. Com a aprovação, Deus traz o ser humano para perto dele. Com a aprovação de João, Deus trouxe João para mais perto de Deus. Com a sua aprovação, Deus não está afastando você dele, mas Deus está trazendo você para mais perto de Deus. Muitas das vezes nós falamos para Deus: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Mas nós não queremos passar por provações, por dificuldades para estar perto de Deus. E terceiro, com tal provação, Deus nos prepara para enfrentar experiências maiores. João passou por tamanha provação, mas depois João passou por uma experiência profunda. Ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele recebeu as revelações divinas de Deus. Ele viu Deus na sua frente e segurando ele pela mão direita e dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esta é a palavra. Não desanime, não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, mas pega ela, leia, medita e Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Este é o vídeo, esta é a palavra e até o próximo vídeo, querendo Deus. Muito obrigado.